Olá, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós iremos falar sobre o princípio da isonomia tributária. Olha só, o princípio da isonomia tributária, a gente primeiramente tem que entendê-lo como o princípio da igualdade. Para que serve esse princípio, meus amigos? Esse princípio ele serve, na verdade, para tentar trazer justiça às relações tributárias. Tá? Então, o objetivo aqui do princípio da isonomia, o princípio da igualdade, é exatamente buscar trazer justiça social às relações tributárias. Então, olha só, a gente vê, a gente lê lá o artigo 5º, o caput do artigo 5º, e a gente lê lá que todos somos iguais perante a lei. E a gente sabe que essa é a chamada igualdade formal. Nós vamos ter a igualdade formal e nós vamos ter a igualdade material. Veja só, nós sabemos que na vida nós não somos iguais uns aos outros. Tem gente que é pobre, tem gente que é rica, tem gente que é homem, tem gente que é mulher, tem gente que sofre preconceitos, tem gente que não sofre. Então, vejam vocês, a nossa sociedade está marcada por uma flagrante desigualdade. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar a chamada igualdade material. Será impossível, olha só, é impossível, humanamente falando e socialmente falando, é impossível existir a igualdade plena entre os seres humanos. Por isso é que a gente vai ter a regra da igualdade. Por isso que nós vamos ter o princípio da igualdade. É impossível haver a plena igualdade, porém, a gente pode tentar amenizar as desigualdades. A gente pode tentar trazer as pessoas em suas vidas sociais para uma situação de equivalência. Não é, evidentemente, a plena igualdade, mas vão estar mais ou menos próximas em tratamento. Por isso que nós vamos ter a regra do artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Olha só, onde é que está o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade na Constituição Federal? Artigo 150, inciso 2. Olha o que está dizendo o artigo 150, inciso 2. Que, sem prejuízo de outras garantias individuais, é assegurado ao contribuinte e é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, é proibido ao Estado brasileiro instituir tratamento tributário desigual entre os contribuintes que estiverem em situação de equivalência, sendo proibida qualquer distinção em razão do cargo ou função exercida aqui pelo contribuinte, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Um pouquinho grande, o inciso 2, o princípio da isonomia. Mas vamos por parte, tá? Vamos por parte. Vamos falar primeiro da isonomia. Vamos falar primeiro da regra da igualdade. O que está dizendo no artigo 150, inciso 2? Que é proibido dar tratamento tributário desigual entre os contribuintes que estiverem em situação de equivalência. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, que deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, olha só, a igualdade que fala o artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei, é só a igualdade formal. Nós estamos em plena situação de desigualdade. Então, se eu tratar igualmente uma pessoa que é desigual, se eu tenho duas pessoas e trato duas pessoas diferentes, se eu trato igualmente essas duas pessoas diferentes, eu vou estar sendo injusto com uma delas, porque uma delas vai estar em situação aqui de desigualdade, ou melhor, de inferioridade em relação a algum direito. Então, eu não posso tratar igualmente. É importante a gente lembrar que a emenda constitucional, a emenda 13 da Constituição dos Estados Unidos, trouxe uma contribuição muito grande para a doutrina da igualdade, para a regra da igualdade. Que emenda? O que é a emenda 13 da Constituição dos Estados Unidos, gente? É exatamente a emenda que aboliu a escravidão. Olha só, como que foi esse processo de abolição da
da escravidão nos Estados Unidos. Nós tínhamos um parlamentar lá no Congresso dos Estados Unidos, que todos os anos apresentava o projeto de emenda para abolir, e todas as vezes, todos os anos, ele era simplesmente massacrado. Os parlamentares, os congressistas americanos, nunca votariam a favor da liberação. Só que aí, meus amigos, nós tivemos um problema lá nos Estados Unidos, que foi a Guerra de Secessão, a guerra de separação dos Estados do Sul e os Estados do Norte. Os Estados do Sul eram estados, evidentemente, mais pobres. A base da economia desses Estados do Sul ele era a monocultura, e a base mais importante era a escravidão. Então eram os estados mais pobres, eram os estados mais atrasados, eles precisavam, os produtores, os agricultores, os proprietários, precisavam do trabalho escravo. Já os estados do norte, inclusive ali que começa a riqueza dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, esses estados do norte praticamente já não tinha mais escravidão. O que eles perceberam? Que se abolisse a escravidão, o escravo voltaria para o mercado de trabalho, ele seria um trabalhador, receberia salário, e aí ele entraria no mercado de consumo. E aí os empresários venderiam, a indústria vendia, então formou-se um mercado consumidor, a economia girou, exatamente porque se colocou mais pessoas no mercado consumidor, uma gama, uma massa de trabalhadores consumindo, comprando produtos industrializados, a indústria movimentou, a indústria desenvolveu, e aí os estados do norte desenvolvidos e os estados do sul absolutamente atrasados e subdesenvolvidos. Então criou-se uma ideia, criou-se a ideia econômica de abolir a escravidão exatamente para florescer a economia, a indústria, o mercado de consumo, os serviços, etc. Só que os estados do sul muito atrasados, a base era a monocultura que precisava da escravidão, eles simplesmente não aceitaram. Então os estados do sul declararam guerra aos estados do norte para se separarem da União. E então o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, adotou a ideia da abolição. Ele adotou, ele começou ele acolheu a ideia da abolição, então ele começou a trabalhar em prol da emenda. Os Estados Unidos estavam em plena guerra, o presidente tinha que vencer a guerra para garantir a unidade do território americano, e ao mesmo tempo ele trabalhou para conseguir vencer a emenda condicional. E aí a emenda foi vencida, mas no dia da votação, salvo me engano, gente, a abolição passou por apenas um voto. O parlamentar, que sempre defendia a igualdade entre os homens, para ele, os homens eram iguais. Toda vez que ia para os debates finais, ele falava que os homens eram iguais, não interessa a cor da pele. E então, no debate final, um congressista contrário à abolição foi lá e perguntou para ele: e aí, parlamentar, o senhor concorda que os homens sejam iguais? Ele iria responder evidentemente que sim, porque se ele respondesse que sim, a questão da abolição se tornaria uma questão, um conflito racial. Era exatamente o que não podia ocorrer. Então o que ele fala? Ele fala o seguinte, que ele não acreditava na igualdade entre os homens, ele acreditava apenas na chamada igualdade formal. Ele acreditava apenas que os homens são iguais perante a lei. O que significa isso? Significa que quando o legislador vai criar a lei, vai editar a lei, o legislador não olha a cara de ninguém. Por exemplo, hoje nós temos o artigo 121 do Código Penal, que diz que ninguém pode matar ninguém, que é crime, é fato típico matar alguém. Quando o legislador fez o artigo 121, ele dirigiu-se a todos, ele não olhou a cara de ninguém. Então, essa é a igualdade formal. Só que nós não estamos em igualdade material, exatamente como eu falei, nós somos desiguais, nós temos homens, mulheres, nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos ricos, nós temos pobres, nós temos industriais, nós temos assalariados. Então, há uma diferença social entre as pessoas. Há pessoas que sofrem muita discriminação, há pessoas que não sofrem, há pessoas que conseguem ingressar facilmente
no mercado de trabalho em razão da sua figura física. Há pessoas que não conseguem entrar facilmente no mercado de trabalho por ser mulher, por ser negro, por ter uma orientação sexual diferente do que convencionou-se a sociedade. Então, vejam vocês que, para tentar ser justo, eu não posso tratar igualmente essas pessoas. Eu, por exemplo, não posso dar o mesmo tratamento que eu dou para as mulheres que eu dou para os homens. Por quê? As mulheres estão em uma situação de flagrante desigualdade. No mercado de trabalho, vocês podem observar, as mulheres, em regra, quando exercem o mesmo trabalho que o homem, elas recebem 30% a menos. As mulheres ainda têm o estigma de serem donas de casa, terem que promover o serviço doméstico, que é afeto a elas. Então as mulheres acabam trabalhando mais que os homens, elas sofrem mais dificuldade no mercado de trabalho. Então eu tenho que ter regras diferentes de tratamento para a mulher e para o homem. É por isso que a mulher tem que aposentar com menos tempo do que o homem, porque ela está em uma situação de flagrante desigualdade. Quantas mulheres são diretoras de empresas? Quantas mulheres são presidentes da República, são senadoras, são deputadas, exercem cargos de liderança? É flagrante na nossa sociedade que as mulheres não assumem tais cargos. São uma quantidade muito pequena de mulheres que exercem cargos. Isso é o quê? Reflexo, meus amigos, de uma sociedade machista, uma sociedade que veio de séculos e séculos aqui de submissão da mulher às vontades e caprichos aqui do homem. Até poucos anos a mulher não votava. Até poucos anos a mulher casada era relativamente incapaz, precisava da assinatura do marido para fazer qualquer coisa. Então, em razão desse histórico, a gente tem esses reflexos. Então, é por isso que eu não posso tratar igualmente a mulher como eu trato o homem. O tratamento tem que ser diferente. Do ponto de vista tributário, nós vamos ter a mesma regra. Significa o quê? Que do ponto de vista tributário eu dou o mesmo tratamento para as pessoas que estão em situação de igualdade e trato diferente as pessoas que estão em situação diferente. Por exemplo, vamos imaginar aqui um grupo de moradores, um grupo de contribuintes lá da Vila Lobó. Vila Lobó é uma pequena favela aqui de Goiânia, onde evidentemente só tem pessoas pobres. Você pode observar que essas pessoas estão mais ou menos na mesma situação econômica. Vocês podem observar que a maioria delas não vão ter curso superior, a maioria delas recebem abaixo de determinado patamar de salário, as casas desses moradores são muito pequenas, são precárias, às vezes não tem saneamento. Ou seja, elas estão em uma situação muito parecida. Então, o Estado, quando for tributar essas pessoas, tem que dar o mesmo tratamento para elas, porque elas estão em situação de equivalência. Não são iguais nem entre elas, porém, elas estão em uma situação de equivalência. Estão mais ou menos parecidas. Agora, vamos pegar um outro grupo de contribuintes. Imagina moradores, contribuintes lá do Aldeia do Vale, que é um condomínio fechado de luxo aqui de Goiânia. Olha só, esses contribuintes também, eles entre eles estão em situação de equivalência. Vocês vão ver que a arquitetura das casas, geralmente são casas grandes, ricas, opulentas. Os contribuintes de lá geralmente são brancos, são pessoas com curso superior, recebem muito acima de determinado patamar. Então, eles estão praticamente também em situação de equivalência. Entre eles também há diferenças, porém, tributariamente falando, eles estão em situação de equivalência. Então, o município, o Estado, a União, quando for tributar esses contribuintes, o tratamento para eles tem que ser igual, tem que ser equivalente, tem que ser igual. Agora, pega os contribuintes do Aldeia do Vale e pega os contribuintes da Vila Lobó. Contribuintes da Vila Lobó e contribuintes do Aldeia do Vale. O tratamento agora, entre eles, pode ser igual. Então, quando eu for tributar esse grupo de contribuintes, Alphaville, Aldeia do Vale e Vila Lobó, o tratamento tem que ser diferente, porque eles estão em situação diferente. Imagina se eu trato igualmente, tributariamente falando, igualmente um contribuinte da Vila Lobó com um contribuinte do Aldeia do Vale. É lógico que eu vou estar sendo injusto
com o contribuinte que está virando a bloco, que está em situação de pobreza, que está em situação de plena desigualdade em relação ao contribuinte aqui do Aldeia do Vale. É por isso que eu vou ter regras, por exemplo, de isenção de algumas situações aqui para dar tratamento tributário diferente. Imagina você que você seja um aposentado, recebe a sua aposentadoria e da sua aposentadoria você tem que pagar imposto de renda. E então você é acometido por uma doença, como por exemplo, um câncer, uma AIDS, um Parkinson, uma cegueira. Você, aposentado, que tem uma dessas doenças, você vai ter isenção do seu imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda. Por quê? Você não está na mesma situação do outro aposentado que não tem doença. Então, você está numa situação diferente, está sendo tributado diferentemente. Olha o imposto de renda. O imposto de renda permite, meus amigos, que o contribuinte promova deduções de gastos com saúde, com educação, com pensão. Exatamente para quê? Tributar diferentemente os contribuintes em situação diferente. Então, um contribuinte que tem muitas despesas vai ter um tratamento tributário, o contribuinte que não tem despesa vai ter outro tratamento tributário, porque eles estão em situação diferente, sendo tributados de forma diferente. Muito bom. Agora, o que diz mais o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal? Que é proibido haver distinção em razão da ocupação profissional dos cargos exercidos pelos contribuintes. Gente, por que eu estou diferenciando? Por que eu estou trazendo essa proibição aqui de criar distinção em razão do cargo? Porque, olha só, hoje não interessa o cargo que você exerça, não interessa sua profissão, você pode ser presidente da República, você pode ser embaixador, você pode ser parlamentar, ou você pode ser um simples professor. Isso não interessa. Todos deverão ser tributados. Por quê? Porque com a Constituição Federal de 1967, nós tínhamos regras que diferenciavam pessoas em razão da sua profissão. Então, a Constituição Federal de 67, imposta pela ditadura militar, criava privilégios. Olha só, embaixadores, parlamentares, militares da alta patente, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles não pagavam imposto de renda. Por quê? Nós tínhamos a previsão do imposto de renda que dizia, o artigo 21, salvo me engano, da Constituição de 67 dizia que compete à União instituir imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Mas aí veio a emenda número 1 de 69, que criou esse privilégio. E a emenda número 1 de 69, a Constituição Federal, dizia o seguinte, que era competência da União instituir imposto de renda e proventos de qualquer natureza, salvo sobre a ajuda de custo ou diárias pagas pelo poder público. Depois da emenda constitucional, o que aconteceu? Os rendimentos dos juízes, dos parlamentares, dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, passaram a ser constituídos como ajuda de custo. Então, a ajuda de custo tinha uma imunidade tributária e estava, portanto, absolutamente fora da incidência do imposto de renda. Então, tinham contribuintes que pagavam imposto de renda, como, por exemplo, os professores, e tinham contribuintes que não pagavam imposto de renda, que eram esses privilegiados. Então, por isso que a Constituição de 88 traz claramente a regra, hoje, no inciso 2 do artigo 150, que é proibido qualquer distinção em razão da ocupação profissional. Então, hoje eu não posso mais trazer privilégios do que diz respeito à tributação, em razão da ocupação profissional. Ou seja, que cargo o contribuinte exercer, ele vai ter que pagar tributo. Então, e mais, diz o que mais o artigo 150, inciso 2. Independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Eu também não posso mais diferenciar a tributação em razão aqui do nome jurídico do rendimento que o contribuinte receba. Então, ele pode receber honorários, ele pode receber o lucro, ele pode receber o salário, ele pode receber subsídios, não interessa. Recebeu rendimentos, no exemplo do imposto de renda, vai ter que pagar imposto de renda. Então, lá na Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, a tal da ajuda de custo passou a estar fora da incidência do imposto. Então, hoje, não interessa o nome.
todo rendimento vai sofrer incidência. Mas é evidente, nós vamos ter, como eu falei agora, nós vamos ter regras de isenções aqui, para quê? Diferenciar aqueles contribuintes que estão em situação diferente. Por isso que eu falei do aposentado que é acometido por uma doença, que tem que pagar imposto de renda sobre a sua aposentadoria, mas como ele está numa situação muito diferente do aposentado que não tem doença nenhuma, nesse caso ele tem isenção exatamente para aplicar a regra da igualdade. O que diz a igualdade? Trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Rui Barbosa dizia que a regra da igualdade consiste, senão, em quinhoar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Então é isso. A regra da igualdade diz: trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, para aplicar justiça social às relações tributárias. Muito bem, qualquer comentário, a gente finaliza aqui nossa aula. Qualquer comentário vocês podem fazer aqui mesmo, embaixo, aqui no próprio YouTube. Um abraço e até a próxima aula. Isso aí.